Esse vídeo, pessoal, foi gravado especialmente para uma inscrita do nosso canal, a Cleide, onde ela comentou que ela não consegue compreender as regras de sinais. Então aí, Cleide, vai o vídeo para você, tá bom? Olá pessoal, hoje nós vamos falar o porquê devemos usar regras de sinais nas operações com números inteiros. Primeira coisa que nós devemos saber, o que são números inteiros? Nós não podemos resolver nada sem saber o que é. Números inteiros são todos os números positivos, negativos e também o zero. Então, partindo disto, que esses números inteiros são números positivos, negativos e também o zero, nós vamos entender por que utilizamos essas regras de sinais na multiplicação ou na divisão, tanto faz que a multiplicação e a divisão andam juntas. Então, por que mais vezes mais o que vai dar? Menos vezes mais o que vai dar? Então, nós vamos entender o porquê disso. Porque na escola nós costumamos ver o seguinte: ah, você deve usar essa regra, mas o porquê que você deve usar? Então você vai entender nessa tabuada que eu trouxe aqui. Eu trouxe para você entender melhor como acontece esse número negativo ou positivo dentro dessa tabuada. Então vamos começar resolvendo essa tabuada. Essa tabuada é como se fosse aquela reta numérica, tá, pessoal? Que vocês veem aí, tá? Eu vou colocar assim, depois vou preenchendo para você observar. Então eu começo vendo 3 vezes o 3, eu já sei que 3 vezes 3 é 9. 2 vezes o 3 é 6. 1 vezes o 3 é 3. 0 vezes 3, 0. Parei até aqui. Até aqui tudo bem, certo? Você já está acostumado a ver que 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 3 é igual a 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Nessa regra aqui, só nesse pedacinho aqui a gente já encontrou a resposta para uma das questões aqui da regra. Como assim? Quando o número não vem acompanhado de nenhum sinal na frente, de mais ou de menos, você compreende, você já interpreta que ele é um número positivo. Por quê? O número positivo não costuma se colocar o sinal na frente, diferente do número negativo. Então aqui eu já posso ver que o 3 ele é positivo e o meu 3 aqui também é positivo. Logo, entendo que um número multiplicado por outro número positivo, eu vou ter um número positivo. Por que isso? Porque eu acrescentei este número. Vamos compreender melhor. Do 9, 3 vezes 3 que deu 9. Para chegar aqui no próximo número, eu diminuí 3, eu retirei 3. Se eu faço voltando, eu acrescentei. Então, eu tirei 3, ó, 9 menos 3 igual a 6. Para minha próxima tabuada aqui de baixo, meu próximo resultado, eu também diminuí 3. 6 menos 3, 3. Para o meu próximo resultado, eu também diminuí 3. 3 menos 3 igual a 0. O que acontece? Como eu vou ver esse número negativo? Eu sempre vou vê-lo como uma dívida. Coloque isso para você. Todo número negativo eu coloco como uma coisa que estou devendo. Todo número positivo é o que eu tenho de dinheiro. Se aqui eu já tenho 0 vezes 3 deu 3, eu tinha 0, né? Meu dinheiro era nada. Menos 3 eu fiquei com uma dívida de menos 3. Agora menos 3... menos 3, eu arrumei mais uma dívida de menos 3. Então, menos 3 com menos 3, eu vou ter menos 6, porque eu arrumei mais uma dívida. Então, menos 6. E assim por diante, se eu tivesse menos 3 vezes 3, daria menos 9. Tudo bem até aí, gente? Até aqui, já percebemos duas regras que aplicamos. Qual é essa regra? Que um número positivo multiplicado por um número positivo, eu vou ter um número positivo. Então, aqui, mais vezes mais é igual a mais. E nessa parte de baixo aqui, eu já pude observar que eu tenho um número negativo, vou colocar nesse de baixo, tá? Um número negativo
multiplicado por um número positivo, eu vou ter como resultado negativo. Então, já encontrei outra resposta, gente, ó. Negativo vezes positivo é igual a negativo. Então, aqui, ó, negativo vezes positivo igual a negativo. Tudo bem até aí, né, gente? Espero que até aí você já tenha compreendido. Aqui eu tenho uma inversão de posição. Eu não vi que o negativo vezes o positivo, ele é negativo? Então, se eu inverter a posição, vai dar a mesma coisa. Positivo vezes negativo igual a negativo. Como assim? Nós vamos entender ele agora. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho 3 vezes o menos 3. Então, eu tenho um número positivo multiplicado por um número negativo. O que vou ter? Vou ter um número negativo, como eu já havia visto, né? 3 vezes o 3, 9. Então, eu tenho menos 9. Tudo bem? Eu tenho 2 vezes o menos 3. Sabendo que eu tenho, como eu vi aqui, um número positivo vezes um negativo, eu terei um número, uma resposta negativa. 2 vezes 3, 6. 1 vezes o menos 3, menos 3. 0 vezes menos 3, 0. O que aconteceu aqui? Eu tinha menos 9 acrescentado de mais 3, né? Eu tive menos 6. Mas ué, mais 9 mais 3, como pode ser isso? Vamos lá na reta numérica. Eu tenho 9. 9, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4. Aqui, ó, o menos 9 para chegar ao menos 6, quantas casas nós andamos? 1, 2, 3. Ou seja, eu utilizei 3 casas. Então, ficou o quê? Eu adicionei 3 casas ali para me descobrir quem era o próximo resultado. E assim, com todos, eu vou adicionando e vou obtendo o próximo resultado. Agora, cheguei a este ponto, eu tenho 2 números negativos. Quando eu chego aqui, pessoal, eu estou vindo de uma reta numérica em que eu estou em números negativos. Após eu chegar no... Deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem melhor. Após eu chegar no 0, após o 0 eu começo os números positivos. Então, olha só, olha a minha reta numérica. Após o 0, então, menos 1 vezes menos 3, eu vou ter 3. Por quê? Continuo adicionando o 3. Próxima questão, mesma coisa, eu vou estar adicionando mais 3. Então, menos 2 vezes menos 3, eu tenho 6, porque 2 vezes 3 é igual a 6. E assim, se tivesse uma sequência aqui de números. Então, podemos observar mais uma regra. Menos com menos, sinais negativos, transforma-se em positivos. O que eu posso colocar para vocês sobre essa regra? 2 sinais iguais, sempre que os sinais forem iguais, o sinal, a resposta do sinal é sempre positivo. Quando os sinais forem diferentes, a resposta será sempre com o sinal negativo. Tudo bem até aí? Coloque aí nos nossos comentários o que você entendeu até este momento. Coloca, gente, porque é muito importante para eu saber até onde eu posso continuar com vocês. Mas agora nós vamos partir para os exercícios. Nós vamos colocar isso aqui em prática. Tudo bem, gente? Vamos colocar em prática e ver se vocês conseguem resolver. Então, né, gente, como nós vimos, nós podemos dizer que na multiplicação e na divisão, mais vezes mais é igual a mais, menos vezes mais é igual a menos, mais vezes menos igual a menos e menos vezes menos igual a mais. Porque muitas das vezes a gente não entende dessa maneira. Porque nos é colocado que é uma regra a ser seguida. E, no entanto, não explicam o porquê. Mas nós acabamos de ver o porquê que acontece este resultado. Por que que tem essa regra?
Agora nós vamos colocar em prática. Como assim? Nós vamos colocar em prática aqui, olha. Tenho menos 3 vezes menos 2. Eu tenho dois números negativos. Eu vou multiplicar os números, 3 vezes o 2, que é igual a 6. Lembrando, quando eu tenho dois sinais negativos na multiplicação, eu tenho o quê? Uma resposta positiva. Então, pessoal, se eu sei que menos vezes menos é igual a mais, então eu tenho aqui menos 3 vezes menos 2. Eu tenho dois números negativos sendo multiplicados. Então, multipliquei os números, vou fazer o quê? Meu sinal é positivo. Deixa eu aumentar esse 6 que ficou minúsculo. Então, eu já sei que eu tenho 6. Eu poderia colocar sem o sinal, tá, gente? Porque número positivo eu não preciso ficar colocando o sinal de mais. Só estou colocando aqui que é para vocês entenderem bem como funciona. Então, vamos lá. Eu tenho 5, que é um número positivo, vezes um número negativo. Como eu vou multiplicar? Multiplico normalmente 5 vezes o 4, que é igual a 20, e vou lá na regrinha de sinais. Positivo vezes negativo, positivo vezes negativo é igual a negativo. Então, tenho menos 20. Agora, nós veremos aqui na divisão, tá? Eu tenho menos 10 dividido por menos 2. Como acontece isso? Menos 10 dividido por menos 2. Primeiro, eu resolvo a divisão. 10 dividido por 2, eu sei que é 5. Menos com menos, mais. Então, eu tenho resultado positivo. Agora, nós vamos fazer com mais fatores, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Até porque, né, gente, nem sempre vocês vão ver, no caso, essas operações com números simples. Tá vendo, Cleide? Eu espero que você esteja conseguindo sanar suas dúvidas aí, tá, Cleide? Por quê? Porque aqui, ó, pode aparecer em alguma atividade, alguma avaliação, em forma de fração. Então, como você vai resolver? Então, aqui, vou partir primeiro dos dois negativos que eu tenho aqui. Posso somente resolver esse e repetir o restante, como posso vir fazendo a multiplicação de todos os números, depois eu resolvo os sinais. Então, vamos lá, vamos fazer direto. Eu tenho 8 vezes 2, 16. 16 vezes 6, lá na minha continha, 16 vezes 6, ó, 6 vezes 6, 36, subiu 3, 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. 96. Então, ó, 8 vezes 2, 16. 16 vezes 6, 96. Ok, encontrei 96. Agora, eu vou ir para a regrinha dos sinais. Menos com menos. Menos com menos é igual a mais. Então, eu já sei que aqui eu tenho um número positivo. Agora, eu tenho mais com mais. Mais com mais, o que acontece? Mais multiplicado por mais é igual a mais. Então, vou ter um número positivo, mais 96. Vou dividi-lo por menos 3. Como faço agora, pessoal? Agora, eu faço a minha divisão normalmente e depois aplico a minha regra de sinal. 96 dividido por 3. Eu sei que 9 dividido por 3 é 3. 6 dividido por 3, 2. Logo, eu tenho resultado 32. 96 dividido por 3, 32. Mas eu tenho sinal positivo com sinal negativo. Sinal positivo com sinal negativo é igual a negativo. Então, eu tenho a minha resposta, menos 32. E aí, Cleide, até aí eu estou conseguindo solucionar suas dúvidas? Estou conseguindo te responder o porquê das regras? Então, vamos para mais uma. Não terminamos, tá bom? Vamos para mais essa daqui. Só que essa daqui, além da multiplicação, também está entrando uma adição. Como eu vou resolver? Vamos lá. Vamos continuar. Como em toda expressão, primeiro eu resolvo a multiplicação ou a divisão, conforme ela aparecer. Então, aqui eu tenho o menos 2 vezes o menos 3.
2 vezes o 3, 6. Menos com mais igual a menos. Agora, eu tenho que ter cuidado com esse sinalzinho que está aqui. Toda vez que um sinal negativo aparece antes do parêntese, o que ele quer me dizer? Ele quer me dizer que eu preciso encontrar o oposto deste número. O oposto do menos 12 é o mais 12, é o contrário. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Então, aqui na minha expressão vai passar a ser mais 12. Agora, e aí, professora? Aqui agora é o sinal de mais. Eu vou trocar pelo oposto? Não, o sinal de mais não influencia em nada ali, tá, gente? Só quem altera é o sinal de menos. Então, o que eu vou colocar aqui? Menos 10. Agora, antes de eu dar seguimento, você precisa entender que, para facilitar o seu entendimento quando há somente adição e subtração, pensa no sinal negativo como uma dívida e no sinal positivo como o dinheiro que você tem. Então, aqui eu tenho menos 6, eu devo 6, tenho 12 e devo 10. Como eu vou fazer? Primeiro, eu vou juntar as minhas duas dívidas. Quem são as minhas duas dívidas? O menos 6 e o menos 10. 6 mais 10, 16. Então, eu vou ter menos 16. Deu para compreender o que eu fiz? Eu juntei a minha dívida de menos 6 mais a minha dívida de menos 10. Juntei as minhas duas dívidas, formei o menos 16. Agora eu repito o que está faltando, que é o dinheiro que eu possuo, que eu tenho para pagar a minha dívida. Então vamos lá. Eu tenho uma dívida de R$16 e só tenho R$12 para pagar. Você acha que eu vou ficar devendo ou não? Eu pago a minha dívida e fico sem nada, sem dever nada, ou eu pago e ainda vou ficar devendo? Olha, devo 16 e só tenho 12. Aplicando a regra de sinais, eu tenho sinais aqui, ó, menos com mais, vai dar menos. Eu preciso fazer uma subtração para ver que, se eu pagar os R$12, quanto eu ainda vou ficar devendo? Então, muito fácil, né, gente? 16 menos 12, eu já sei que é 4. Esse 4 vai ser negativo ou positivo? Negativo, porque eu ainda vou ficar devendo. Então, toda vez que você vê adição e subtração, você pensa em dívida e dinheiro que você tem. O que você deve é o negativo e o positivo é o que você possui. Até aí você conseguiu, Cleide? E vocês que estão assistindo também conseguiram resolver? Até este ponto aqui, você conseguiu compreender? Porque eu trouxe para vocês como surgiu, de onde partiu a regra dos sinais. E aqui nós vimos na prática. Agora nós vamos para adição e subtração de números inteiros. Nós vimos aqui a multiplicação e a divisão. Nós vamos ver também na adição e subtração como isso acontece. Então, gente, vamos lá. Operações aqui e vamos dar início ao que nós aprendemos. Nós vimos que nós precisamos pensar. Vocês já devem ter escutado sobre adição e subtração de números inteiros. Muitos já ouviram dizer que é da seguinte forma: é diferente da multiplicação e divisão, que nós vimos lá, que mais vezes mais é igual a mais, menos vezes mais é igual a menos, mais vezes menos igual a menos, menos vezes menos igual a mais. Então eu vi lá que os sinais iguais são positivos, sinais diferentes são negativos. Essa era a regra da multiplicação e divisão. Nesse caso aqui, nós estamos na adição e na subtração, tá bom? Então, nós vamos ver que é um pouquinho diferente. Nós aprendemos na escola, muitas das pessoas já ouviram falar, que na regra para adição e subtração, sinais iguais, soma-se, repete sinal. Sinais diferentes, subtrai, deu o sinal do maior. Está errado? Será? Não está errado. Mas às vezes você pode acabar errando dependendo do tamanho da expressão. Se você só seguir por esses sinais iguais, só não se repete sinal, sinais diferentes diminui, deu o sinal maior. Então nós vamos entender, nós vamos ver isso no decorrer da atividade, mas vamos pensar, todo número negativo é sua
dívida, você está devendo. Todo número positivo é o que você possui, é o que você tem para pagar. Então, pensando desse jeito, você não vai errar o sinal, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o número 30. O número 30, ele é positivo. Menos 15. O menos 15 é negativo. O que eu vou fazer? Eu tenho 30 reais e devo 15. Se eu tenho 30 reais e devo 15, eu vou fazer uma subtração, vou diminuir. Tenho 30, vou tirar 15 desses 30 reais, vou ficar com 15. Agora, esse meus 15 reais, ele vai ser positivo ou negativo? Positivo, por quê? É o valor que eu tenho, ele é maior do que o que eu estou devendo. Então, ainda vai sobrar para mim 15 reais, então ele é positivo. Fácil, né, gente? Aí você pode ir lá pela regrinha e falar assim, ah, mas professora, até aí, sinais diferentes, subtrai e deu o sinal do maior. Nós encontramos sinais diferentes, né? Porque aqui é um número positivo, sinais diferentes, eu subtraí e dei o sinal do número maior. Quem era o maior? O positivo. Ok, não está errado. Observaram o que eu falei? Não está errado, mas vamos pensar como dívida e dinheiro que você possui, que você não erra mais. Agora vamos para o próximo. Eu tenho menos 13 mais 7. Eu tenho uma dívida, menos 13 é uma dívida, eu devo 13, mas eu só tenho 7. Então eu vou subtrair, vou pagar 7 reais, quanto ainda vou ficar devendo? Vou fazer uma subtração. 13 menos 7, vai dar 6. Agora, esse 6, ele vai ser positivo ou negativo? Negativo, por quê? Porque a minha dívida é maior do que o valor que eu tenho para pagar. Eu só tenho 7. Eu dando os 7 reais ainda vou estar devendo 13. Então, minha dívida, meu resultado ficou negativo, porque eu ainda estou devendo 6 reais. Agora, nesse caso aqui, eu tenho menos 12, menos 20. O que isso quer me dizer? Que eu possuo duas dívidas. Eu tenho menos 12 e menos 20. Quando eu possuo duas dívidas, eu devo juntá-las. Juntá-las, eu vou somar uma com a outra para saber quanto que eu devo no total. Então, eu tenho 12 e o 20. Tenho uma dívida de 12 mais 20. Eu tenho 32 reais. Agora, sinal negativo ou positivo? Sinal negativo, não é dívida. Se é dívida, negativo. Então, eu tenho menos 32. Agora, eu tenho uma dívida de 13 reais. Eu tenho 26 reais. Então, eu tenho uma dívida de 13, mas eu possuo 26 reais. Então, eu vou precisar fazer o quê? Uma subtração para ver quanto vai sobrar. 26 menos 13, ou 13 para chegar a 26. É uma subtração. Eu vou sobrar o quê? 13 reais. Só que esses 13 reais é negativo ou positivo? Agora é positivo. Por quê? Por que é positivo? Porque a minha dívida é de 13 reais, mas eu possuo 26 reais. Se eu pego meus 26, pago os 13, eu ainda vou ficar com 13 reais. Então, minha resposta positiva. Agora nós vamos ver com um pouquinho mais de números, um pouquinho maior e em uma expressão um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho menos 20, menos mais 10. Primeira coisa que você tem que fazer, a gente vai tirar isso do parêntese. Como assim? Eu posso sair tirando de qualquer jeito? Então, vamos lá, vou repetir o primeiro. Menos 20. Agora, lembrando, toda vez que aparecer um número, o sinal negativo antes do parêntese, ele me indica o oposto do número que está dentro do parêntese. Então, ele está me indicando o oposto do mais 10. Quem é o oposto do mais 10? O contrário dele é o menos 10. Então, o oposto do mais 10 é o menos 10. Então, agora eu tenho duas dívidas. Tenho dois números negativos. Menos 20 e menos 10. E agora? Se eu tenho duas dívidas, o que eu vou fazer com essas duas dívidas? Eu vou juntá-las e transformar em uma. Como assim? Vou somar as duas. Menos 20 e menos 10, eu vou ter menos 30.
Porque uma dívida, eu juntei as duas, vou obter um número. Se eu junto, toda vez que eu junto, quer dizer que eu somo as duas. Então, 20 com o 10 ali deu menos 30. A nossa última questão. Novamente, nós precisamos eliminar os parênteses para resolver essa expressão. Então, eu vou repetir o primeiro número. Menos 18. Depois do menos 18, ó, já liga o sinalzinho de alerta. Eu tenho um sinal negativo antes do parêntese. Então, menos, eu preciso encontrar o oposto. Ele está me indicando que eu preciso encontrar o oposto do menos 6. O oposto do menos 6 é o mais 6. Mais 6. Aqui, ó, novamente eu tenho um sinal de menos antes do parêntese. Então, está me indicando novamente, eu preciso encontrar quem? O oposto do mais 5. Quem é o oposto do mais 5? Menos 5. Agora sim eu posso resolver. E vou lembrar que todo número com sinal negativo é minha dívida. Sinal positivo é o dinheiro que tenho para pagar. Como eu tenho menos 18 e menos 5, eu vou pegar as minhas duas dívidas e juntá-la primeiro. Menos 18 com menos 5, eu vou ter menos 23. Vou pegar o meu número positivo e colocar aqui. Pronto. Agora eu tenho uma dívida de R$23 e possuo apenas R$6 para pagar. Vou fazer o quê? Vou subtrair. Vou lá fazer aquela continha, ó, de menos 23 menos 6. Pego emprestado. Vou diminuir. 13 menos 6, 7. 1 menos nada, 1. Deu 17. Agora, eu preciso colocar o meu sinal, né, gente? Menos 23. Mais 6. Eu devo 23. Só tenho R$6 para pagar. Paguei, vou ficar devendo quanto? 17. Então, se eu vou ficar devendo, ainda estou no negativo. Aqui nós podemos ver que quando nós falamos sobre a regra, não é que esteja errado, mas muitas pessoas erram, acabam errando. Por quê? Você precisa juntar números com os mesmos sinais. Juntar, formar um só. Se você for pensando na regra, você acaba errando. Então, se você pensa em dívida, em dinheiro que você tem, você consegue certinho, sem errar. Mas nós podemos ver que sinais diferentes, eu fiz o quê? Subtraí e mantive o sinal do maior. Quem era o maior? Positivo. Mesma coisa aqui. Quem é o maior número? Negativo. Mantive o negativo. Nesse caso, sinais iguais. Eu somei e repeti o sinal. Não foi isso que eu fiz? Somei as duas dívidas que eu tenho, mantive o meu sinal de negativo. Aqui os sinais diferentes, a gente já sabe que subtrai, deu o sinal do maior. Quem é o maior? O meu dinheiro que eu tinha, então mantive o positivo. Nesse caso aqui, como eu fiz a alteração de sinal, por causa do meu sinal negativo antes do parênteses, eu fiquei com dois sinais iguais. Sinais iguais, soma-se e repete sinal. Simples. Eu não entendo, porque às vezes tem pessoas que falam assim, não usa sinal, não usa a regra de sinais na adição e subtração. Mas você acaba vendo que ela está ali. Não está errado o que se diz, só que você precisa ficar atento na hora de resolver. Então, Cleide, eu espero ter te ajudado bastante com toda essa explicação, como a todos vocês que estão assistindo, tá? Que vocês tenham compreendido quando eu uso as regras de sinais da multiplicação e divisão e quais são as regras que eu posso usar lá na adição e subtração, que não são as mesmas, tá? Elas podem confundir. Então, você tem que decorar o que é a regra da multiplicação e divisão e como você faz lá na adição. Para você não se confundir entre as regras, mantenha a multiplicação e a divisão com aquela regra e quando for na adição e subtração, você pensa em dívida, quando for negativo, e dinheiro que você possui quando for positivo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado a todos vocês, tá? Mas vou deixar aqui também um deverzinho de casa para vocês, tá? Então, eu espero ter ajudado. Compartilhe, gente, bastante esse vídeo, porque ele vai ajudar muitas pessoas. E comentem aqui bastante, tá? Eu quero saber o que vocês acharam.
E vou deixar aqui 2 cálculos para vocês resolverem e colocar aqui nos comentários qual foi a resposta que você encontrou, tá? Vou anotá-los aqui, ó, dentro desse balãozinho aqui. Vou deixar esse, utilizando a multiplicação, e vou deixar mais um, tá, gente? Então está aí, pessoal. Deixei 2 tarefas para vocês como dever de casa. E quero ver a resposta dessas expressões aqui. Quero ver quem consegue resolvê-las e colocar para mim aqui nos comentários a resposta correta. Então, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.